Olá, olá, boa noite. Deus abençoe todos aí que estão assistindo e estão se achegando a essa live dessa noite. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Glória da Criatura. Esse que está no banner ali também, A Glória da Criatura. E para a gente começar essa live, eu queria ler um versículo que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E isso explica um pouco essa capa, né? A gente vê que tem ali um vaso de barro e de dentro dele sai uma grande luz, né? No nosso interior é que pode habitar todas as virtudes, né? E para o nosso bate-papo de hoje, eu queria convidar aqui para a sala nosso amigo, nosso irmão Alex. Deixa eu colocar ele na sala aqui. Boa noite, Alex. Boa noite, Júnior. Boa noite, ouvintes. Então, esse livro ele tem como dinâmica assim de tema central falar sobre humildade, né? A humildade no sentido assim de nós dependermos de Deus, né? Então, esse nosso bate-papo aqui começa, Alex, falando um pouco sobre esse conceito, assim, humildade, orgulho. O que tu extraiu do livro em relação a isso? Bom, eu sempre me chamou a atenção, assim, quando a gente vai buscar as passagens aonde Jesus trazia os seus ensinos, por diversas vezes, me chamou a atenção a forma como ele dizia assim, né? Em verdade e em verdade eu vos digo. E sempre me chamou a atenção porque todos os conceitos, quando nós chegamos e viemos buscar, assim, essas novidades com relação aos assuntos espirituais, né, que são os conteúdos vindos nesses materiais da editora Vento Sul, os materiais de autoajuda, que nos trazem conteúdos novos. Quando eu vejo essa forma que Jesus se comunicava, me chama a atenção porque quando nós chegamos a buscar esse novo entendimento, essa nova visão, nós já tínhamos algo que nós conhecíamos e que nós tínhamos como verdade nas nossas vidas, né? E toda e qualquer palavra, por exemplo, a humildade, o orgulho, nós podemos usar outras referências que nós já conhecíamos antes de chegar. Isso não eram palavras, não eram conceitos desconhecidos para nós, mas nós não tínhamos a visão e o entendimento de como é o princípio na visão de Deus, né?
na visão elementar, assim, com relação a trazer o conceito espiritual, porque nós conhecíamos os conceitos naturais. Humildade não é um conceito novo para nós. Humildade é algo que nós já conhecíamos, pelo menos a palavra, mas não tínhamos o entendimento do que Deus queria nos ensinar com relação a com esse princípio na visão daquilo que nós precisamos entender. Então, nós já conhecíamos o que significava amor, nós já sabíamos o que significava paz, então nós já sabíamos, mas Jesus diz assim, agora eu quero mostrar em verdade e em verdade, eu quero explicar para vocês uma outra ótica, eu preciso explicar para vocês a ótica, né, espiritual. Nós precisamos chegar à profundidade, né, do Criador. E tem uma passagem bíblica que está lá em Mateus, que diz bem assim, ó, que tem tudo a ver com esse livro que nós vamos falar, e eu acredito que esse é a forma central, né, o primeiro versículo bíblico, quando a gente inicia esse material, começa dizendo ali, né, quando Jesus, em uma passagem, ele diz para mim e para ti, diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E é muito interessante que quando Jesus está ensinando ali, falando de humildade, ele está falando da humildade, né, para não deixar a gente no nosso conceito, mas sim no conceito de verdade. Em verdade, Jesus diz manso e humilde de coração. Porque humildade é um conceito que nós já tínhamos. Nós já sabíamos o que era, na nossa visão, humildade. Humildade é uma pessoa, às vezes, muitas vezes nós definimos que humildade é uma pessoa simples, uma pessoa, né, mais, às vezes, o manso, né, o outro conceito, o manso nós temos como uma pessoa calma, como uma pessoa que tem algumas características que definem esses conceitos. Mas Jesus não nos diz com relação a esse conceito natural que nós já estávamos habituados. Ele está dizendo que a gente precisa aprender dele a ser manso e humilde de coração. E não é esse coração que pulsa sangue, né? Porque aqui é a linguagem que o Senhor usa conosco, que é o que a gente vê nesse livro maravilhoso, né? Até a gente precisa compartilhar aqui com os ouvintes de forma que a gente não vá tão fundo assim, porque a gente precisa que eles vão, né, buscar ver isso no livro, né? A gente precisa trazer aquilo que a gente contatou, né? Não vamos conseguir chegar na profundidade necessária, mas que todos possam, assim, buscar no Senhor, né, contatar esse livro, esse título maravilhoso que chega a nos dizer que esse tema é a glória minha e tua, né? É aquilo que nós podemos alcançar como o maior tesouro. E quando a gente fica pensando assim, pô, humildade, porque lá fora, quando a gente conhecia esse conceito antes, humildade não é uma coisa tão boa assim, não, né? Não era uma coisa que a gente buscava, assim, com aquele entusiasmo, né? Não é uma coisa que me faltava, que me fazia tanta falta, a ponto de Deus dizer que é o meu maior tesouro que eu posso alcançar dentro de mim, é essa virtude maravilhosa que eu não posso alcançar por mim mesmo. Essa mansidão e humildade que Deus quer nos ensinar, esse novo conceito, é algo que não vem de nós, não vem do autoaperfeiçoamento, não vem do controle humano, não vem daquilo que a gente pode desenvolver como pessoas, mas a gente precisa de Deus, porque a humildade, essa humildade que vem do coração, Jesus diz, aprendei de mim. Então não é algo que eu posso aprender de mim mesmo, não é uma coisa que eu posso desenvolver por mim. Eu preciso da pessoa de Deus, eu preciso da pessoa de Jesus. E aí a gente começa a compreender um pouquinho aonde que o livro quer nos levar, né? É algo bem profundo, são vários capítulos. Esse é o primeiro capítulo do livro, né? Começa ali nos trazer um pouquinho dessa visão, de a gente entender essa relação da humildade, né? A relação ali no livro fala que o que nos impede, né, de a gente acessar isso. Ele traz o outro lado, né, da humildade, que é o DNA dessa natureza que está hoje operando dentro de nós, que é o DNA do orgulho, né, que é o oposto da humildade.
que nós também tínhamos antes de vir e começar a compreender, ou aqueles que ainda não acessaram, não buscaram entender a visão espiritual dessas coisas, né? Mas nós também tínhamos esse conhecimento desse conceito do que era orgulho, e em um dado momento até a gente achava que isso era bom, né? Eu lembro das vezes que eu dizia assim, eu sinto orgulho, né, de ser assim, tenho orgulho de ser assado, sinto orgulho. E a gente usava essa expressão e esse conceito muitas vezes achando que isso é algo bom, né? Que a gente que eram virtudes, que eram coisas que a qual a gente se referenciava como pontos fortes, às vezes nossos ou de pessoas ou de coisas, né, de circunstâncias. E na verdade, quando Deus está falando de orgulho, Deus está falando de uma expressão, né? A gente está falando da expressão de uma natureza, que a natureza divina é a expressão da humildade, e a natureza desse outro lado oposto à divina, né, é o orgulho. Então, acho que dá para a gente já, né, introduzir um pouco esse tema e começar a pedir para Deus começar a abrir um pouco o nosso entendimento com relação a essa nova ótica, né, e a gente começar a se preparar a ver isso ao ponto que Deus diz ali que isso é um presente, uma dádiva que Deus pode dar para nós, que tem um valor muito superior a tudo aquilo que a gente busca, né? Também vejo assim, né, Júnior, quando a gente vê ali a capa do livro que tu tinha mencionado, ele falava muito sobre um tesouro, né? Fala sobre ali sai uma luz, né? É uma simbologia como se lá dentro tivesse um tesouro e ali tem um vaso, né? E a gente sabe que ali Deus usa isso como um exemplo, tipificando nós, né? Ilustrando assim a nossa pessoa e esse conteúdo que precisa, que na verdade esse grande conteúdo, essa glória que pode sair de nós emana lá de dentro, né? E aí quando a gente lê o livro a gente vai chegar nesse conceito, né? De Deus aí que é o aspecto da humildade. E uma coisa que também Deus fala muito comigo com relação a esse tema, uma coisa que a gente precisa refletir muito, eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje, né, que é esse momento da pandemia, esse momento que eu creio que todo mundo deu uma sacudida, né, tá parando para olhar as coisas de uma forma diferente. Esses dias eu vi um gringo dizendo assim, nós estamos vivendo um momento que até quem não rezava vai rezar agora, né? Então, a gente sabe que é um momento diferente, a gente está, né, precisa desenvolver aí, que Deus consiga alcançar em nós o propósito desse momento, para que a gente possa desfrutar, para olhar para onde Deus quer chamar a nossa atenção, né? E eu creio, assim, muito que qual é a relação com todas essas coisas e com esse livro? Nós passamos um bom momento da nossa vida trabalhando em função do ter, né? A gente trabalha muito com relação ao ter, porque o que nós temos vai materializar o que nós queremos ser, né? Então, na verdade, hoje o mundo ele relaciona o que a gente é com o que a gente tem. E, na verdade, a humildade é a manifestação nos isentar dessa necessidade, né? De nós termos algum conteúdo, mas que esse conteúdo passe a ser essa novidade de vida que Deus quer mudar lá para nós, né? Mudar lá dentro de nós, trazer essa virtude, essa expressão, que é a expressão da humildade, porque a humildade, ela está ligado a gente estar livre disso, né? Livre dessa questão toda, que nós sabemos que lá no fundo subjetivo, né? A questão do que a gente fala do orgulho, né? O orgulho nada mais é do que essa independência de Deus, né? Nós nos firmamos em nós mesmos. Em dado momento, isso é indiferente do acreditar ou não acreditar em Deus, indiferente de eu seguir ou não uma doutrina, uma religião, né? Muitas vezes, porque eu posso transformar trazer para dentro da minha rotina a questão, né, do que
da característica de ter algum contato com Deus de uma forma religiosa, mas continuar fora e distante dessa realidade que Deus quer produzir em mim, que é a humildade, né? Então, e uma coisa está ligada à outra, né? Que o que nos sustenta a nossa independência de Deus são as coisas que nós buscamos ter, e aí depois nós sentimos ser alguma coisa. E me chama muita atenção a questão do princípio de tudo isso, né? Por que o homem perdeu essa relação da expressão da humildade, né? Quando a gente olha lá no princípio de todas as coisas, quando o homem estava diante de Deus lá e Deus tinha dado uma ordem para ele que ele não se alimentasse, né, da árvore do bem e do mal, e o que levou o homem, né, a essa queda foi o desejo de conhecer, né, nós sabemos lá que a serpente disse para o homem assim, né, Deus disse para ti não comer, ele disse para mim não comer, mas por quê? Porque eu vou. Daí o Satanás disse, né? A serpente disse para o homem, é porque tu vai ser igual a Deus. E isso é o que opera hoje, que é essa natureza do orgulho, né? É o que opera e o que nos distancia de Deus, né? Essa mentira que está dentro de nós, de que nós vamos ser igual a Deus. E, na verdade, a humildade, como o livro fala ali no primeiro capítulo, é a dependência de Deus, é de nós retornarmos para essa maravilhosa posição de dependermos de Deus para tudo. Tu vê, né, Alex? Uma coisa vai puxando a outra e a, a Bíblia é um livro tão completo que ela mesmo explica ela. E a gente vai entendendo cada vez mais o que Deus quer com a gente, né? Tem um versículo que fala nesse livro também, que é o de João 3,16. Eu creio que muitos conhecem, que é que Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Deus ele tem uma vontade que é que nenhum de nós pereçamos, né? Tu falou em crise agora, tu falou desses momentos que a gente está passando, e eu vejo que estamos chegando num momento que a força do nosso braço pode não nos ajudar mais. A gente vai precisar de uma força muito mais forte do que nós, e daqui a pouco Deus já está mostrando isso para muitos, né? Tem muitas pessoas assim se apegando a Cristo, né? Buscando recursos, porque a força do braço já não está suportando mais. E aí Deus dá esse conselho, eu gosto de bater nessa tecla do conselho. Deus ele é um conselheiro perfeito. Então ele diz assim: quem crer em mim não vai perecer. Tá, mas eu creio em Deus. Tá aí, de todos os conselhos que ele dá, quais são aqueles que tu aplica? Porque a minha prática do crer é colocar esses conselhos em prática, né? E isso vai mostrar se eu sou humilde ou não. Né? Eu vi também nesse livro dessa forma. Eu sou humilde quando eu abro mão daquilo que eu penso para colocar em prática aquilo que Deus aconselhou. Então eu entro numa posição de humildade. Então, no momento de crise, no momento de... Geralmente são os momentos, né, que a gente mais tem dor, a gente acaba procurando o Senhor, né, a gente acaba procurando Deus. E num momento de desespero, eu lembro que assim foi comigo. Quais são os conselhos do Senhor? Eu quero colocar isso logo em dia, porque eu não quero mais sofrer. Então, isso pode ser em meio à dor, né? Mas o sábio é aquele que ele olha o erro dos outros e aprende com isso. Então, muito bom assim para quem estiver assistindo essa live entender esse conceito de humildade, que é a nossa própria glória, que nem tu falou, né? A glória da criatura é a gente estar em submissão aos conselhos de Deus. E aí eu sempre falo assim do nosso maior exemplo
Estamos voltando aqui. Afirma assim, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus Cristo, ele é lembrado até hoje. Jesus Cristo, ele é rei hoje, né? Ele é Senhor, ele é Salvador. E essa questão da humildade, ele se refere também a esse Cristo que se coloca como Senhor e Salvador. Então, quando a gente precisa de ajuda, a gente recorre a Cristo como Salvador e pede ajuda. E ele, sim, sempre nos ajuda e nos acolhe. Mas tem uma segunda palavra aí que é Cristo como Senhor. E aí é que entra a humildade, né? Quando a gente reconhece Jesus Cristo como Senhor, a gente se coloca na posição de obediência e passa a desfrutar dessa vontade perfeita de Deus. E eu creio que assim a gente começa a entrar nas experiências, né, Alex? Da vida profissional também, e como é que é tudo isso, né? Tu saiu de um ambiente e veio para um empreendedorismo fazem alguns anos, e aí tu precisou ser guiado pelo Espírito, né? Para que as coisas acontecessem. Então conta um pouco para nós aí como é que foi essa experiência em relação ao livro também. Eu vou usar de novo o exemplo aí da capa. Acho que aquilo ali molda, explica bem assim o que o livro quer retratar com nós, né? Tem uma passagem na Bíblia que o Senhor usa um exemplo, né? Uma tipificação de que nós somos um vaso e o Senhor é um oleiro, né? E é Ele que é o nosso Criador e Ele que está nos moldando, nos dando forma, né? Até nós chegarmos da forma que Deus quer. E essa tipificação, quando a gente vê, a gente vai usar esse exemplo para, né, tentar entrar lá naquela cena, pensando assim, como se Deus fosse esse oleiro. E quando é feito uma produção de um vaso, essa produção ela é feita de dois lados, né? O oleiro bota uma mão por dentro e fica uma mão por fora, né? E ali naquele processo, né, de produção ali, aquela forma é dada tanto pela, pela aquela força que é feita pelo lado de dentro e a força que é feita pelo lado de fora, né? E a questão do que a gente estava falando, das circunstâncias, das dificuldades, né, do momento, enfim, das experiências que Deus tem feito e já fez, está fazendo e vai fazer, eu hoje não vou dizer que já estou pronto nisso, mas já tenho sentido cada vez mais e tenho agradecido cada vez mais, né, que essas circunstâncias, na maioria das vezes, as que mais nos são doloridas, sim, né, são as mais conflitantes com a gente, são as que são feitas pelo lado de fora, né, que Deus tá agindo ali, então a mão de fora são as circunstâncias que a gente vive, né, e a interna são as coisas que acontecem no nosso interior, nesse mundo subjetivo, né? Que é o ambiente da nossa alma, que é aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, né? E aquilo que fazemos, né? O nosso pensar, né? Nossa mente, vontade e emoções. Então, ali Deus está produzindo muita coisa. Então, é um agir em conjunto, né? E eu digo assim que Deus sempre fez muita coisa na minha vida, nesse processo de me dar o formato que Ele quer que eu chegue, né? O trabalho natural, as experiências, sempre foram muito intensas na minha vida, e eu sempre vi Deus fazendo muita coisa para poder produzir humildade. Eu até, em muitas circunstâncias, tenho certeza que não consegui aprender aquilo que Deus queria e Ele tem que refazer os arranjos, né? Não foram poucas as vezes, assim, que Deus teve que repetir as circunstâncias de uma forma diferente, mas quando eu volto para aquelas experiências que eu olho lá para trás, eu digo assim, pá, Deus já tentou me ensinar isso aqui, eu reprovei naquele arranjo, Ele está montando de novo, né? Eu sempre peço para Deus não me fazer sair daquela circunstância sem aprender nada. Hoje eu tenho visto isso, né?
E eu acho que esse momento, né, que a gente está vivendo hoje, eu tenho certeza que Deus está ensinando muita coisa para todos nós. Para mim, está me ensinando muito. Tenho completamente certeza que aquilo que Deus está querendo fazer comigo hoje, nesse momento que a gente está vivendo, está totalmente ligado à humildade, porque nós não sabemos, mesmo quando estamos já nessa caminhada, buscando depender de Deus, muitas vezes nos enganamos achando que estamos na dependência de Deus e não estamos. E ali Deus tem que montar arranjos para nos derrubar do cavalo, como diz, né? E fazer a gente tomar o rumo e ajustar. E que a gente nunca venha se endurecer para essas circunstâncias, né? Porque aí é que está o grande valor, porque muitas são as vezes que Deus quer nos ajustar o prumo, a direção, o caminho, e nós nos endurecemos porque não é como aquilo não fazia parte dos nossos projetos, ou às vezes Deus diz que aquilo não era o que ele tinha para nós, mas nós queremos aquilo, e aí ficamos obstinados, né? Então, essas experiências são muitas. Mas assim, né, Júnior, falando um pouquinho assim sobre o que Deus operou nos últimos tempos na minha vida, isso começou desde daquilo que Deus tinha colocado no meu caminho, desde da orientação vocacional, assim, de trabalho. Minha formação acadêmica é em engenharia, então eu tinha um intuito de seguir uma área, assim, mais industrial, corporativa, né? Era a área que eu trabalhei por muitos anos na minha caminhada profissional. Dentro daquele ambiente, tem uma passagem no livro que me chamou muita atenção, que falava assim, era um exemplo no livro que ele dizia assim, um dia um colega teu, né, que tu julga ser mais habilitado que ele, recebe uma promoção, né, e tu julga estar mais habilitado que ele. Como que tu reage a isso, né? E eu digo assim, eu acho que eu passei por essas provas e essas experiências muitas vezes. Eu lembro da minha caminhada no tempo que eu trabalhei dentro do ambiente corporativo, não foram uma nem duas vezes que eu vi pessoas, né, sendo promovidas, né, tendo uma sucessão, um crescimento. E o homem, no nosso laudo, nós sempre vamos ser os melhores, né? Nós sempre vamos nos achar habilitados, nós sempre vamos nos achar que somos, né, habilidosos, que somos dignos, né? Então, a nossa avaliação para conosco mesmo, sendo ou não sendo real, né, de nós sermos ali os mais habilitados, mas na nossa ótica a gente sempre vai ter um parecer favorável a nós, né? E eu lembro desses sentimentos, né, ali de indignação, de amargura, de inveja, né, essas coisas. Hoje, em nome de Jesus, que a gente venha a ser libertado disso, né? Mas eu lembro de tudo isso acontecendo na minha vida. E eu lembro bem, assim, que Deus me provou muitas vezes nessa área. E eu creio que por muitas vezes ali Deus queria, como diz uma amiga minha, baixar o meu topete, né? Porque a gente gosta de fazer aquele topete bem bonito, né? E dizer que a gente está super bem e que nós somos, né, os merecedores. E Deus quer mudar para nós, porque no caminho com Deus a gente não trabalha mais por mérito, porque quando a gente entende esse caminho da humildade, a gente entende esse caminho de que nós não somos dignos de nada, ganhamos muito mais do que merecemos, né? E de que nós não somos bons, muito pelo contrário, Deus precisa mostrar para nós, e eu sempre me achei um cara muito bom, sempre me achei um cara muito desprovido de muitos talentos, sempre tive esse problema né, a gente não dizia, mas na verdade era de orgulho disso, né, eu tinha orgulho do que eu fazia, eu tinha orgulho das minhas habilidades, né, mas a gente quer aparecer diante dos outros como se tivesse, nossa, não, aí tu recebe um elogio, tu diz assim, não, sabe, mas isso lá dentro de nós infla, né, lá dentro de nós tem. Então eu lembro, assim, né, dessas circunstâncias, e aí entra o ter, o ser, né, tudo isso que a gente estava falando antes, porque isso que são coisas sutis que vão alimentando lá dentro de nós um caminho contrário a produzir essa mansidão e humildade,
que Deus quer colocar. E quando nós chegamos na caminhada com Deus, somos assediados por outros, né? Porque tudo isso é esfera espiritual. Nós precisamos entender que isso tudo que Deus quer produzir dentro de nós vem dentro de um ambiente espiritual. E assim como para nós produzirmos isso, precisamos de Deus, aquilo que é contrário a isso, né, vem do plano espiritual também. E eu lembro, assim, e vejo essas circunstâncias, né, de como, quando nós chegamos dentro da caminhada com Deus e queremos buscar em Deus essa realidade espiritual, nós sabemos que nós somos assediados de outra forma, de uma forma sutil, de que agora, bom, se eu já era bom antes, tu imagina agora com Deus, né? Bom, mas agora eu vou ser mais abençoado do que eu já era antes, né? Então aí a gente começa nesses enganos, porque aí a gente vai para lá e não se dá conta que a gente já tinha essa inclinação e que agora a gente vai vir para Deus e agora é só bênção, né? Agora é só abrir os braços e correr para o abraço, como diz, né? O gaúcho. Então, eu via isso muito, assim, vejo, né, que a gente precisa ser, assim, agraciado por esse processo de libertação de Deus, porque nós estamos aqui, né, e queremos um dia chegar naquele ponto, como diz a Escritura, de saber viver tendo e não tendo, né, tendo muito, tendo pouco, o importante é que a vontade de Deus precisa ser manifesta na minha vida. E se Deus precisa, só Ele sabe o que precisa para me tornar uma pessoa mansa e humilde de coração, sabe? Se Deus precisar, né, vamos supor, é difícil dizer isso, né, com realidade e estar pronto para o dia da aprovação, mas teve um homem na Bíblia, que era Jó, que Deus sabia que ele não era manso e humilde de coração, e aí Deus propôs um monte de arranjo para produzir isso no coração dele e tirou tudo que ele tinha, tudo. E eu me pergunto, assim, às vezes eu digo assim, Senhor, se for para fazer mansidão e humildade no meu coração, tu precisar tirar tudo, eu tenho vontade de orar e dizer assim, então tira, mas eu não sei se eu tenho toda essa coragem às vezes, sabe, porque eu também fico me questionando até onde a gente realmente pode suportar e se manter reto diante de Deus, né, porque é um trabalhar que só Deus sabe o que precisa acontecer dentro de mim para isso ser produzido. E eu lembro que foram muitos os arranjos. E aí teve um certo dia que Deus disse assim para mim. Eu trabalhava numa empresa, né? Mesmo assistindo muitas pessoas sendo providas, chegou um dia que Deus permitiu que fosse a minha vez, né? Graças a Deus eu considerava assim um excelente emprego, tenho uma gratidão enorme, né? Pelo que Deus fez na minha vida por meio daquela empresa e das pessoas que lá Deus levantou para me oportunizar isso, né? E hoje, quando olho para trás, mesmo que hoje, muitas vezes, eu posso ter alcançado coisas até melhores do que eu tinha lá, mas eu sempre peço assim para Deus manter, porque uma das evidências de que Deus está produzindo isso no nosso coração é sempre a gratidão, né? Indiferente do que for, porque Deus diz que a gente precisa ser grato, né? A tudo. Em tudo nós precisamos dar graças, né? E a humildade, ela vem, né? Quando ela é produzida e está nesse caminho, a gente precisa agradecer. E eu olho para trás assim e vejo que tudo que Deus fez, seja bom, seja ruim, com relação àquelas circunstâncias, Deus fez para produzir humildade no meu coração. E chegou um dia que Deus assim, agora vai acabar, né? Esse tempo ali. Então Deus fechou a empresa que eu trabalhava. Ele não, porque se não fosse assim, eu não saía de lá, né? Eu tinha um apego muito grande, acho que era um dos meus ídolos, né? Tinha um apego, assim, acho que além do que era necessário, então Deus precisava me libertar disso. Então, teve um dia que Deus fechou aquela empresa, me jogou para um outro lugar, e aí ele disse assim, agora eu vou te botar para te trabalhar num ambiente completamente diferente. Fui trabalhar num salão de beleza, né? Fui trabalhar com roupa, fui trabalhar com coisas que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, e a minha formação era completamente técnica, e aí eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, tu precisa começar do zero. Tu precisa olhar para aquilo e ver Deus naquilo, né? Porque a minha vontade era de fazer outras coisas.
E eu lembro que tomei um laço muito grande no começo, até hoje tomo, mas eu lembro que no início foi mais intenso, assim, né? Eu acho que lá era onde eu estava mais, vamos dizer assim, rígido, né? Ainda não estava verdadeiramente leve para as novidades de Deus. Então Deus precisou agir duramente comigo, assim, para me moldar para aquela novidade de vida. Não foi um caminho fácil. Lembro que foi bastante difícil. Eu não sou uma pessoa que tenho muita facilidade assim com novidades, né? Sou um temperamento mais metódico, né? Eu já faço tudo as coisas tudo certinho, organizado. Aí Deus assim, agora eu preciso produzir em ti aí uma coisa porque esse negócio certinho, organizado aí agora não vai funcionar. E aí ele pegou e bagunçou tudo, né? E aí eu levei assim, acho que estou até hoje, já faz 4 anos tentando tomar o rumo da coisa, mas muita coisa Deus produziu ali, muita novidade de vida, né? E claro que quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue ver com esses olhos, né? Mas depois, como diz o salmista, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então, geralmente é depois que passa o turbilhão é que a gente olha para trás e entende o mover e o agir de Deus, né? Isso aí, Alex. Nada melhor do que um ambiente novo para a gente aprender a depender de outro, né? Senão a força do nosso braço resolve. Então, como a gente acompanhou esse processo assim, e como foi interessante e rápido o crescimento, assim, também a gente viu, né? Deus acrescentando estratégias, né? E acrescentando, assim, sucesso, né? Na rede hoje, Boutique dos Vestidos, né? Uma referência aqui, podemos dizer, no estado já, né? Em relação a vestidos de moda festa. Então, a gente viu sempre a mão de Deus aí também conduzindo, né, todas as coisas. Que nem tu falou, não é perfeito, né, certo? Tu te endureceu aí com o Senhor em algumas coisas, né? Mas, com certeza, ele acrescentou muito, né? Tem, tem um provérbio também que diz assim, ó, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Olha só, né? Então, quando a gente se acha bom, é um insensato e para os meus olhos parece que está tudo bem, né? Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, sempre que a gente tem um coração a aprender coisas, a gente também encontra humildade nisso, né? Tem um comentário que entrou agora há pouco aqui, da Vera Lúcia Pacheco, deixa eu compartilhar aqui, ó. A humildade é uma virtude de Cristo e ela tem que fluir espontaneamente, sem esforço. Com certeza, né? Todas as características de Cristo, elas vão fluir, né? Elas vão ter que aparecer através de nós. E aí esse livro, ele vai nos mostrar os caminhos para a gente não ser mais impedimento para esse fluir, né? Porque Cristo quer fluir, né? Toda essa energia do Senhor que habita em nós, ela quer fluir. A gente que muitas vezes prende isso, né? E o livro, então, A Glória da Criatura, ele mostra para nós as características, assim, de uma pessoa que vive em humildade, mostra o que é a humildade, mostra quais são os impedimentos para essa humildade fluir. Então, a gente consegue trabalhar que nem o Alex falava, né? Uma mão dentro, que é o espírito, uma mão fora, que são as circunstâncias e o nosso entendimento, para que a gente possa ser um cooperador nesse processo, né? Porque de nada adianta também eu conhecer o conceito para ficar olhando para os outros também, né? Então, eu conheço o conceito e eu aplico ele e eu começo a perceber se aquilo está fluindo em mim ou não. Se está fluindo orgulho, se está fluindo justiça própria, se está fluindo força do braço, ou se está fluindo, sim, uma vontade perfeita de Deus, né? Eu vou ler aqui mais alguns comentários também. Quem foi dando boa noite aqui? A Rúbia, a Rose, a Jéssica, o Cleimar,
Luiz Prates, a Ica, a Nara Machado, Ana Paula Silveira, a Alda, um abraço, Alda, a Nadir também dando boa noite, a Celi, a Cristiane, a Milene, a Janete, a Nilza, a Ju Jung, a Marley, o Paulo, a Sinara, a Janaína, o João de Deus, a Loreci, a Neuza também. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. O Cleimar aqui botou umas risadas, né, falando em roupa. O Cleimar também está com projetos aí. Ele deu risada aí em relação à roupa, né? Então é um desafio aí para a gente aprender a depender do Senhor. Nada melhor do que o empreendedorismo, né? É uma escola para a gente aprender a depender de Jesus, sermos humildes. Então, seguindo esse bate-papo, né? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? A gente olha assim, parece que Deus ele é meio durão com a gente, assim, né? Ele não deixa a gente muito à vontade para a gente fazer o que quer. Parece que ele tem é um padrão rígido, e eu preciso andar num caminho apertado, e fala até, né, que o caminho é apertado, que a porta é estreita. Mas a palavra diz também que Deus ele está preparando vencedores, e que tem a ver com agora, com a nossa vida aqui, e tem a ver com depois também. E eu lembro assim de filmes que eu olhava, filmes de luta, por exemplo, né? Passavam o filme inteiro, assim, 1h20, treinamento, 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 né? E daí nos 5 minutos finais, o lutador, então, ele vencia, né? E o momento bom durava 5 minutos do filme. E o resto todo era uma preparação, era esforço, era treino, era suor, eram horas dedicadas para aquele objetivo final, né? E Deus também, Ele está nos preparando para algo muito maior aí na frente, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se eu amo a Deus, eu passo a agradar. Eu preciso provar que eu amo Ele. E uma das provas de amor a Deus é a gente seguir os conselhos do Senhor, sem esperar nada em troca. Essa é a característica do amor. A gente se doa sem esperar nada em troca. Então, o fato de eu obedecer os conselhos de Deus é por amor a Ele, e na certeza de que Ele está cuidando de mim. E o lugar de maior proteção para mim, para minha empresa, que nem estava compartilhando, né, para minha família, para tudo que envolve a minha vida, o lugar de maior proteção é debaixo da obediência aos conselhos divinos. E isso é um convite. A gente só consegue experimentar isso praticando, né? E aí o livro ele traz muitos exemplos assim de muitas pessoas, e uma delas é lá em Mateus 15, a mulher cananeia. Ela, depois de ter procurado recurso em tudo que era lugar, então lá por fim ela foi procurar Jesus e foi curada. Então hoje assim também a gente procura recursos em todos os lugares, e Cristo e os conselhos do Senhor acabam sendo a última opção, né? Mas graças a Deus que procuram, né? E acabam vendo que sim, os conselhos do Senhor eles funcionam. E dos exemplos bíblicos, assim, dos exemplos que o livro trouxe, Alex, tem algum que tu gostaria de comentar? Tem vários, né? Tem vários exemplos interessantes, assim. Eu me identifico muito, até compartilhando em cima das experiências que eu compartilhei agora há pouco, com um exemplo dado no livro, que é o exemplo daquele homem José, né? José, é muito tremendo a gente olhar a história de José, né? José era o filho mais novo, tinha
11 irmãos. O pai gostava muito dele. Aí o pai tinha dado um presente especial. Os irmãos todos ficaram, né, com aqueles sentimentos todos que eu falei aqui, né? E aí os irmãos queriam se vingar dele, né? Muitas coisas aconteceram também aí, outras coisas, mas os irmãos estavam decididos a resolver, né, e dar uma destinação. E aí, numa oportunidade, eles não tiveram coragem de dar um fim, de matar, né, o irmão, e aí eles decidiram vender ele, né, e venderam, né, José para o Egito como escravo. E aí, eu acho que a gente não precisa ser assim muito espiritual, né, basta ser um pouquinho e entender que não deve ser uma coisa muito boa, muito agradável, ser desprezado pelos irmãos, né? Ele assistiu toda aquela situação, eles decidindo, vamos matar, não vamos matar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vamos vender, e aí venderam ele para o Egito, foi embora, e aí, chegando no Egito, como escravo, foi trabalhar na casa, né, de um homem, e aí José era um homem sempre temente a Deus, né? Ele tinha as instruções no seu coração, e aí numa oportunidade ele começou a fluir, né? Que foi compartilhado aqui, ele fluía, ele dava, ele colocava em prática aquilo que Deus ensinava a ele, os princípios, né? Que é o que nós precisamos ser orientado pelo princípio, pela prática, não pelo conhecimento, né? E aí a expressão dele fazia com que as pessoas, assim, eles viam o fluir da humildade. Eu creio que é isso que eles enxergavam. Porque quando alguém vê Deus ali, aos poucos Deus estava produzindo, não era uma humildade ainda plenamente aperfeiçoada, porque esses eram os arranjos que Deus estava promovendo para que essa humildade viesse a ser lapidada e alcançasse níveis, né, a qual Deus tinha como propósito na vida dele, como faz na minha vida e na tua vida. Muitos são os arranjos que Deus já fez na tua vida, que fez na minha vida e que fez na vida de José para promover isso, né? E aí aquele homem dentro da casa, né, de Potifar, que era quem estava sobre a responsabilidade dele, né, era o proprietário dele como escravo. E aí numa oportunidade a esposa de Potifar queria, né, coabitar com ele e ele não compactuou com aquilo, né? E aí ela inventou lá uma história, né, e fez com que ele parecesse culpado, e ele foi preso por muitos anos por aquilo que ele não havia feito, né? Foi preso injustamente. E aí passou anos dentro daquela cadeia da mesma forma, creio que Deus ali naquele processo de aperfeiçoamento fez com que a humildade aparecesse, que as pessoas vissem o Senhor ali, e também ele foi ganhando crédito, né? Ganhou ali espaço para poder fazer com que os princípios de Deus fossem praticados e as pessoas viam, né, o resultado das coisas que ele fazia. E aí foi dado para ele sempre mais e mais oportunidades. Aí Deus moveu outros arranjos, né, chegando ao ponto de um dia ele ter um encontro com o rei do Egito, né, com o faraó. E aí nessa oportunidade Deus, né, usou ele como instrumento para resolver né, uma situação, uma necessidade de Faraó, né, respondeu lá um sonho que o Faraó havia tido, e Faraó viu nele a mão de Deus, reconheceu ele e colocou ele como governador, né? Então Deus foi movendo todos aqueles arranjos até um dia ele chegar, né, e ele foi usado por Deus para poder resolver o problema de toda a nação, né, do povo hebreu, que era o seu povo, depois trazendo de volta os seus irmãos, perdoando, não tendo, né, aquele rancor, aquele ódio, aquela mágoa, liberando o perdão, né, e Deus ajustando e fazendo, e lá no final a gente entende que tudo era arranjo divino, tanto para que a vontade de Deus se manifestasse, sim, porque era a vontade de Deus que o povo hebreu tivesse aquela solução, né, porque era a solução no momento,
Mas, ao mesmo tempo, Deus usou daquelas circunstâncias para produzir humildade na vida de José, né? Como faz na minha vida, como faz na tua vida. E quando a gente olha para essas experiências, e essa experiência me toca muito, que é a forma que Deus tem para produzir. A questão é que nós não damos muito valor para o resultado, né, desse patrimônio interior que Deus quer fazer dentro de mim, que é de fazer fluir a sua natureza, né? Fluir a humildade, fluir a mansidão é fluir a natureza divina, né? E a gente não dá muito valor, a gente dá mais valor para aquelas circunstâncias naturais, né, que muitas vezes não estão de acordo com a nossa vontade, e ali esse conflitar, né, dos arranjos é que Deus consegue produzir a natureza. Então, eu clamo muito a Deus para que Deus consiga, assim, nos abrir, nos dar a visão celestial, visão espiritual, para que a gente não fique, assim, atento, né, perdendo as oportunidades de entender aonde Deus quer nos levar com essa produção, né? Porque esse é o tesouro ali, né, que a gente via dentro do vaso, porque Deus está preocupado com o que Ele está produzindo dentro de nós, né? Aqui fora tudo vai se ajustar, tudo. A gente olha para as circunstâncias e diz assim, meu Deus, não podia ficar pior. Tudo vai se ajustar. Tudo vai para o lugar, tudo vai dar certo, né? A gente sabe que Deus vai sempre prover o livramento, vai prover as necessidades, vai prover tudo. Mas Deus não está preocupado só em resolver o meu problema externo. Deus está preocupado, a verdadeira preocupação com Deus é de arrumar esse ambiente dentro de mim aqui, né? E fazer com que essa natureza flua. Sim, enquanto tu falava, Alex, eu lembrava assim de outra virtude que Deus forja na gente quando a gente começa a praticar a humildade, quando a gente começa a se deixar usar pela humildade, né? Que é a fidelidade. Que quando Deus nos pede coisas pequenas, Ele vai ver se a gente é fiel ou não. E assim na vida de José também, né? Quando ele foi provado com a esposa de Potifar, foi uma prova, assim, para ver se Deus podia confiar nele. Se ele ia dar vazão para a carne ou se ele ia continuar fiel a Deus. Então era tudo uma preparação, e a palavra diz: ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então a humildade também ela vai construindo um caráter de fidelidade. E no momento que, em qualquer relação, seja num casamento, seja numa empresa, no momento que tu estabelece confiança, tu passa a confiar cada vez mais coisas à outra pessoa. E da mesma forma com Deus. Se a gente tem o hábito de depender de Deus e de seguir os conselhos de Deus, cada vez mais Deus coloca coisas na nossa mão. Nós como mordomos, né? Nós como administradores de Deus. Então, se em coisas pequenas eu faço do meu jeito e não dou bola para os conselhos do Senhor, Deus não vai poder avançar nesse crescimento. Agora, se nas coisas pequenas eu consigo fazer de acordo com o que Deus pediu, aí Deus pode confiar cada vez coisas maiores, né? Assim foi nesse exemplo que tu trouxe de José, né? Vejo Deus assim construindo uma relação de confiança até que José foi o segundo homem no mundo, né, de importância. E o governo estava sobre a mão dele, né? Muito interessante. Enfim, esse livro ele é pequenininho. Olha só, pequenininho, fininho, mas ele dá assunto aí para a gente virar a noite conversando, né? Mas a gente precisa encerrar a live, Alex, e queria que tu deixasse então as considerações finais aí. Tem uma passagem bíblica que eu queria deixar assim de lição de casa para nós. Ela fala muito comigo, que está em Salmos 19. Eu estava tentando abrir aqui ela na Bíblia virtual, mas não deu tempo. Então, eu estou sem a minha Bíblia aqui do meu lado, olha, bem despreparado para a reunião, mas então vou deixar de
Porque tem um versículo que diz assim, ó, quem pode discernir as próprias faltas, né? E aí ele diz assim, livra-me das que me são ocultas e livra o teu servo da soberba, desse grande mal. E muitas vezes, eu orei esse versículo porque né, eu sei que a gente nunca pode discernir isso. Deus precisa nos dar essa clareza que nós não temos capacidade de discernir esse agir contrário à humildade dentro de nós, porque, né, sabemos que somos facilmente enganados. E eu creio assim que por muitas circunstâncias eu orei a Deus esse versículo, como a gente ora ele muito lá na oração do Pai Nosso, né, que a gente diz assim para Deus, livra-me do mal, né? A gente ora muito. A gente não sabe do que a gente precisa ser liberto, né? Mas a gente ora, diz, Senhor, me livra do mal. E eu sempre vi a mão de Deus assim nesses arranjos, todos esses exemplos que a gente trouxe aqui. Muitas das situações é Deus nos agindo para nos livrar da soberba, né? Desse grande mal, desse mal muito sorrateiro e disfarçado, camuflado, que ele vem de dentro para fora para nos manter fora do contato com Deus, né? Ele é muito sutil. A soberba, o orgulho é algo assim que ele pode nos levar a uma cegueira tão grande de nós perdermos o caminho de Deus e perdermos a capacidade de nós chegarmos até esse grande tesouro que é a humildade. Então, a gente precisa orar muito esse versículo desse salmo, porque só Deus pode nos livrar da soberba e só Deus pode nos levar à verdadeira humildade. É verdade. A Rúbia botou a cola aqui nos comentários, Salmo 19, 12 e 13. E tu falou da oração do Pai Nosso, ali também a gente repete desde pequenininho, né? Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Como é que Deus vai fazer a vontade dele na terra, se não pela nossa obediência? Então, a obediência a essa oração que a maioria dos cristãos repetem, né? Ela se dá pela nossa obediência aos conselhos divinos. E aí a vontade de Deus vai estar sendo feita na terra. Vai ser somente com a nossa cooperação. Então, Alex, muito obrigado pela disponibilidade aí para a gente poder fazer esse bate-papo nessa noite. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua família, os teus negócios também. Seja encontrado humilde aí na presença do Senhor para Ele poder te usar muito. Profetizamos isso para todos nós que estamos aqui conectados nessa noite e para os nossos irmãos que não estão. Isso aí. Obrigado, Alex. Até a próxima. Até a próxima, Alex. Obrigado. Então, finalizando a live sobre o livro A Glória da Criatura. Aqueles que têm interesse em adquirir esse livro, entrem em contato com a gente aqui na Livraria Portão. O contato vai estar na descrição do vídeo. Uma ótima opção de presente também, é uma leitura bem fácil e de princípios também para aplicação, assim, é tudo muito prático e fácil. Obrigado pela participação de todos que estiveram conectados, que sejam abençoados por Deus, que todos possam ter sido aí aguçados com a curiosidade de conhecer esse material. Tá? Quem for de Portão tem na livraria aqui, quem for das outras regiões, a gente tem entrega em todo o Brasil através dos nossos parceiros, tá? Deus abençoe vocês e até a próxima.